Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Percorria Jesus da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Dando continuidade ao evangelho segundo escreveu Mateus, vendo ali todas as obras e as ações, comportamento, as atitudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele via que o Senhor ele percorria toda a Galileia, ou seja, em todos os lugares em que ele chegava ali na Galileia, ele ensinava nas sinagogas, que as sinagogas era o lugar onde os judeus estudavam a palavra, Era uma espécie de escola judaica, as sinagogas, Não é nada do que muitos cristãos pensam hoje, que é como se fossem congregações cristãs, não. Não é isso. Sinagoga era uma escola judaica. Tem nada a ver com igreja ou com denominação cristã. Então ele ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Então o ministério de Cristo era um ministério completo, demonstrando ali poderes que só Deus poderia ter, curando toda sorte de doenças, ou seja, não havia doença ali que não pudesse ser curada, como por exemplo hoje nós vemos algumas doenças que há, em que a medicina até pela sua evolução e o esforço dos médicos, claro, sem dúvida, concedido pela graça de Deus, tem até encontrado o controle para que as pessoas consigam viver um pouco mais, mas existe ainda algumas enfermidades que não há cura entre nós, Existe o controle, mas mesmo assim um controle limitado que quando chega um determinado momento em que o ser humano ele vai perdendo a sua imunidade, vai diminuindo, o fim é a morte, é a falência dos órgãos e a morte, Mas Jesus ali ele curava toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo, porque somente Deus tem esse poder para curar toda sorte de doenças e enfermidades, e Jesus certamente era o próprio Deus encarnado. Verso 24 diz: e a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Então ele não media esforço para demonstrar esta graça de livrar seres humanos que sofriam com suas enfermidades, e com seus problemas de comportamentais, como por exemplo aí, lunáticos, os lunáticos. Ele curava a todos, demonstrando assim a graça de Deus sobre as enfermidades. Verso 25 diz: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então as pessoas, vendo aquelas maravilhas e tudo que Jesus fazia, ficaram impactadas, porque havia o testemunho de que ninguém até aquele período, aquele momento, tinha feito tantos sinais e maravilhas e prodígios como nosso Senhor Jesus Cristo fez, Então pessoas de todas as regiões ali em que era-lhes testemunhado o poder que este homem tinha, Cristo, as pessoas logo vinham a ele, colocando assim
todos os seus problemas, as suas enfermidades, e para que pudesse, de alguma maneira, pudesse ter alívio dessas coisas, já que viam o testemunho de que aquele homem estava resolvendo os problemas da sociedade, das pessoas daquela época. Então numerosas multidões o seguiam, alguns curiosos, certamente, sempre há curiosos, mas não há nenhum problema quanto a isso, né? O relacionamento do ser humano é com Deus, nós não devemos julgar a curiosidade de ninguém, até porque muitas vezes pessoas que foram julgadas nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, e hoje testemunham para a glória de Deus que são novas criaturas, e assim envergonham muitos de nós que nos dizemos cristãos e que muitas vezes julgamos as pessoas pelas aparências. Não compete a nós julgar. 2 Timóteo 2,19 vai dizer que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, nós vimos aqui nesse pequeno texto, para que nós não venhamos prolongar muito a mensagem, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não se trata de lermos um livro inteiro em uma noite, até porque eu quero abreviar essas passagens e esses textos para que possamos ter mais calma e meditarmos passo a passo em tudo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou aqui nessa terra, e que os santos apóstolos escolhidos por ele fizeram questão de escrever e anunciar, para que nós possamos ver a glória de Deus em Cristo sendo realizado de graça. Que Deus te abençoe com essa mensagem e que nos preparemos para o capítulo 5, que será a continuidade do estudo que nós estamos tendo deste livro maravilhoso, que é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, para morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento, ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória,
glória, vamos logo